E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Dickson Cossetti, do curso Direto ao Ponto. Hoje vamos falar sobre coerência textual, característica fundamental dos textos. Mas antes, um recado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. Clique aí no sininho também para você receber as notificações acerca dos novos vídeos. Comente aqui também, relatando os próximos assuntos que você quer que eu trate aqui nas nossas séries, nos nossos vídeos. E claro, se você ainda não me segue lá no Facebook, no Instagram, por favor, siga-me. Hoje falaremos sobre coerência textual. O que é coerência textual? Bom, como o próprio nome diz, coerência tem a ver com lógica, tem a ver com sentido. Nesse âmbito, coerência textual diz respeito à lógica do seu texto, diz respeito ao estabelecimento de sentido do seu texto. Quer dizer, então, que um texto é coerente quando ele consegue entregar uma informação precisa, sem contradição, com clareza e, claro, com muita lógica. Coerência textual, ela tem a ver não só com relacionamento entre partes específicas do texto, mas ela tem a ver com o texto todo. Dickson, quer dizer então que para eu ser coerente em meu texto, não basta eu ficar atento, por exemplo, aos elementos de coesão, aos elementos conectores da língua portuguesa. Eu tenho que ficar atento também ao sentido das informações que eu passo. É exatamente isso. Coerência textual, ela tem a ver especialmente com a união entre as informações no interior de cada um dos parágrafos, mas ela tem a ver também com o relacionamento lógico entre um parágrafo e outro. Isso quer dizer que um texto ele deve ser um todo, e um todo com sentido. O texto ele tem de ser uno. Quando você tem uma linha de raciocínio em um texto, ela deve ser seguida do começo ao fim. E claro, esse texto ele deve ter um início, um meio e um fim. Perceba que um texto que, por exemplo, apresenta uma conclusão já no início dele, é um texto que vai ficar sem coerência. Por isso, a coerência textual ela deve ser observada durante o processo de elaboração de cada um dos parágrafos e durante o processo de elaboração do texto como um todo. A coerência é elemento primordial para se garantir uma relação precisa com seu interlocutor, com seu leitor. Por meio da coerência, você garante que as informações cheguem ao seu leitor com precisão e eficiência, de modo a garantir perfeito entendimento daquilo que você deseja transmitir. Quando a gente fala de coerência textual, há algumas observações muito importantes. Para você ser coerente, você jamais deve trazer obscuridades ao seu texto. Isso quer dizer que o seu texto ele tem de ser preciso, ele tem de ser efetivo, ele tem de ser claro. Se você faz um texto com 4 parágrafos, você não pode chegar no segundo parágrafo e falar uma coisa e no 4º parágrafo você contradizer aquilo que você falou. Fique muito atento. Também, isso não quer dizer que você não possa trazer opiniões divergentes, fatos divergentes em seu texto. Você pode sim fazê-lo, desde que você deixe tudo isso muito claro. Desse modo, você deve ficar muito atento a todas as partes do seu texto e, claro, ao texto como um todo. Quando falamos de coerência, obrigatoriamente temos de falar de coesão, que é aquele processo de ligação entre as informações e o bom emprego dos conectores. E temos de falar também de clareza textual. Para você garantir coerência ao seu texto, você tem de ser coeso e você tem de ser claro. Isso é muito importante. Por isso, você não deve gerar dúvidas em seu texto. Você não deve trazer elementos que causem estranheza ao seu leitor. Dickson, mas me mostra na prática como isso pode ser observado no texto. Além de eu já te dar alguns exemplos, eu vou comentar aqui agora e trazer na tela alguns elementos que podem ser fundamentais para você perceber como a falta de coerência vai, claro, afetar gravemente o seu texto. Para um bom leitor, assim que ele lê um texto que está sem coerência, ele já identifica logo uma falta de sentido óbvia no texto. Por isso,
Quando você estiver redigindo, é muito importante que você revise o seu texto e observe aspectos como coesão, como clareza, como correção gramatical e, por óbvio, aspectos como a coerência textual, o sentido das informações, o sentido do seu texto. Dito isso, vamos à tela. Pessoal, vamos observar alguns exemplos aqui que têm a ver com a coerência textual. Como dito, coerência textual tem a ver com uma série de elementos que vão garantir sentido ao seu texto. Observe aqui. Vamos supor que no segundo parágrafo do seu texto, um texto com 4 parágrafos, você traz lá no segundo parágrafo o seguinte: a tecnologia é o pilar central do trabalho das polícias no mundo a fim de investigar crimes e de combater os transgressores da lei. Isso foi afirmado no segundo parágrafo. Já no terceiro parágrafo, você afirma o seguinte: o trabalho de inteligência policial é o meio mais eficaz para o combate à criminalidade. Perceba que, por meio de outras palavras, você disse a mesma coisa, mas em relação a elementos diferentes. No segundo parágrafo você falou que a tecnologia ela é o pilar central para combater os transgressores da lei, para investigar crimes e combater os transgressores da lei. Já no terceiro parágrafo você fala que é o trabalho de inteligência policial que é de fato eficaz para combater a criminalidade. Peraí, a tecnologia é de fato o meio mais importante ou é o trabalho de inteligência policial para combater a criminalidade? Você entende que esse texto ele fica sem coerência? Porque no segundo parágrafo você afirma uma coisa, no terceiro parágrafo você afirma uma coisa que acaba contradizendo aquilo que você disse no parágrafo anterior. Por isso, fique atento. Você deveria corrigir isso aqui. Como exemplo dessa correção, você poderia fazer o seguinte: no terceiro parágrafo, em vez de falar que o trabalho de inteligência policial é o meio mais eficaz, você poderia falar que o trabalho de inteligência policial também é um meio muito eficaz para o combate da criminalidade. Aí sim, esse texto vai ter a sua coerência resguardada. Houve então aqui uma quebra na coerência textual. Há um problema de contradição neste texto. Outro exemplo, observe. O meio ambiente é um patrimônio de todos, por isso é necessário que ele cresça. Dixon, totalmente sem coerência. Quando a gente fala que alguém não foi coerente, porque você não vê lógica naquilo que a pessoa fala. A mesma coisa quando você analisa aqui um período como esse. O meio ambiente é um patrimônio de todos, por isso é necessário que ele cresça? O meio ambiente é necessário que o meio ambiente cresça? É um patrimônio de todos? Não, não tem lógica. Não há sentido nisso aqui. Para a gente corrigir isso, eu poderia fazer o seguinte: o meio ambiente é um patrimônio de todos, por isso é necessário que ele seja protegido. Ah, sim. Você percebe que as peças se encaixam. Coerência textual é exatamente isso. É quando você consegue fazer que todas as peças do seu texto se encaixem e o texto seja uno, seja único, garanta uma informação com início, meio e fim e com perfeito entendimento. Próximo exemplo. É válido apresentar algumas medidas com o objetivo de combater a intolerância religiosa no mundo. Entretanto, cabe aos líderes de cada uma das religiões a propagação do bem entre as pessoas, incentivando diálogos e discursos que promovam a paz e o respeito mútuo. Não. Isso aqui não está legal. Olha esse começo. Primeiro período. É válido apresentar algumas medidas com o objetivo de combater a intolerância religiosa no mundo. Entretanto, cabe aos líderes? Não. Faltou coerência. Você percebe que aqui o processo de coesão foi de fato magoado, foi de fato maculado. Você percebe que há um erro de coesão que, claro, garantiu também um erro de coerência. Não há coerência porque você traz uma informação, traz depois uma conjunção adversativa e aí, portanto, você deveria trazer uma informação contrária àquilo que você falou no princípio. E você não faz isso, você não traz essa informação contrária. Entretanto, cabe aos líderes de cada uma das... Não tem lógica, não tem sentido isso aqui. E para corrigir, Dixon, o que eu faria? Dá uma olhada. É válido apresentar algumas medidas com o objetivo de combater a intolerância religiosa no mundo. Para tanto, cabe aos líderes... agora sim. Para tanto, para isso, com esse fim... Cabe aos líderes de cada uma das religiões a propagação do bem entre as pessoas, incentivando diálogos e discursos que promovam a paz e o respeito mútuo. Você percebe claramente
que faltou coerência neste exemplo. Para garantir mais coerência, a gente fez uma adaptação. Como eu te disse, a falta de coerência é facilmente detectada por um falante da língua, mas não é tão simples notá-la quando a gente está escrevendo, quando a gente está elaborando o texto. Nesse sentido, a revisão, como eu já disse, é fundamental. Como vimos, a coerência é um resultado da não contradição entre as partes do texto com relação ao mundo. Ela também é auxiliada pela coesão textual. Isto é, a compreensão de um texto é muito melhor capturada com auxílio de conectivos, de preposições, quando bem empregados. É isso, meus amigos. Meus amigos, como vocês viram, coerência textual é muito importante para você garantir um pleno entendimento das informações e um pleno entendimento do seu texto. Eu tenho certeza de que a partir de agora você vai arrebentar nas provas discursivas. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!